Você pode saber o que você está fazendo. E pode ser feito coberto pela escuridão. Pode ser feito secretamente. Aquele caso pode ser feito secretamente, aquele negócio conduzido ilicitamente. Aquela fraude pode ser feita secretamente. Aquela mentira. Você pode ser uma coisa dentro da igreja e pode ser outra coisa fora da igreja. Você pode ser uma coisa em sua casa e outra coisa nos negócios. Você pode ter uma bela fachada ao seu redor, mas o egoísmo, cobiça e luxúria podem residir em seu coração. E no juízo será claro, será evidente, porque os registros aparecerão perante Deus quando vier o juízo. A Bíblia diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, e conheces todos os meus caminhos. Salmos 139, versos 1, 3 e 16. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A Bíblia diz: tu me sondastes, ó Deus. Como você se apresentará no juízo? Existe cobiça em seu coração? Existe luxúria em seu coração? Existe egoísmo em sua mente? Você está preocupado com orgulho? O pecado destrói. Como você se apresentará quando estiver perante Deus? E você diz: Mark, eu não sei se vou conseguir passar nesse juízo. A Bíblia diz que o juízo vai profundamente, não só em nossas ações, mas em nossos pensamentos e nas nossas palavras. Perceba a profundidade do juízo. Deus sabe tudo sobre nós: pensamentos, palavras, realizações e ações. Mateus 12, versos 36 e 37 dizia: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de se dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado. Leia a última frase comigo, por favor. E por tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz que nossas palavras são levadas a juízo. Cada palavra que nós falamos, quando você estuda a Bíblia, as palavras representam uma parte muito importante. Moisés falou palavras iradas. Ele se irritou e, em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha com palavras iradas. E Moisés não pôde entrar na terra prometida, a terra chamada Israel. Claro que Deus o perdoou, mas suas palavras iradas custaram-lhe muito caro. Você se recorda? Pedro negou o seu Senhor com palavras de maldição quando Jesus precisou dele naquela noite. Pilatos perdeu sua alma porque no julgamento de Cristo, Pilatos recusou reconhecer o testemunho e suas palavras críticas, lavando suas mãos pelo Messias, condenando-o à morte. Palavras ecoadas e repetidas em sua mente. Estas palavras, cada palavra inútil, as palavras de traição de Judas. O juízo revela nossos pensamentos. O juízo revela nossas ações. O juízo revela nossas palavras. Como procede este juízo? Como eu e você podemos ter certeza de passar no juízo? Como podemos ter certeza de que quando nossos nomes aparecerem perante Deus, teremos esperança no juízo? É muito desencorajador. Antes, cheios de desespero, pensar que toda ação, todo pensamento, toda palavra, todo intento será lançado às luzes do santo Deus. Permita-me lhe assegurar que se você e eu tivermos que comparecer sozinhos perante o tribunal de Deus, na nossa nudez, com toda a palavra, toda a ação, todo o pensamento transparente perante Deus, nunca conseguiremos passar e estaremos perdidos. Mas tem que existir uma outra alternativa. Como podemos ter certeza de passar no juízo? Qual é a mensagem encorajadora na hora do juízo? Não é encorajador comparecer perante Deus com meus pecados, minha iniquidade? A Bíblia nos ajuda quando começa a descrever alguns dos livros do juízo. A Bíblia diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve.
E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3:16. As boas novas do juízo são que tudo está registrado, não apenas as ações erradas, mas você sabe, a Bíblia também diz que aqueles que falam palavras bondosas e amáveis, isto é registrado. Aqueles que fazem escolhas positivas, então existem palavras de encorajamento que falamos para outras pessoas. Existem palavras de esperança que falamos às outras pessoas. Palavras de alegria, você pode nem pensar nisso, mas está tudo registrado nos registros de Deus. Aquela esperança que você partilhou, aquela felicidade que você trouxe. Existem palavras de coragem, elas estão todas registradas lá no juízo celestial. Sim, aquele ato desinteressado, aquele ato bondoso, estão todos registrados lá. Aquelas palavras de fé, orando com outra pessoa, levando alguém a conhecer Jesus. Essas palavras de esperança, alegria, encorajamento, fé e confiança, elas estão todas registradas no juízo de Deus. Além disso, para o juízo ser justo, ele precisa registrar não só as nossas boas ações e más ações, mas precisa registrar algo sobre nossa formação, sobre nosso ambiente, algo sobre as lágrimas de nossa vida e das dificuldades, porque as pessoas são criadas em circunstâncias diferentes, com uma formação diferente. A Bíblia diz em Salmo 56, verso 8: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima derramada por um casamento fracassado, cada lágrima derramada por um filho, toda tristeza experimentada por causa da solidão, desânimo, depressão, está registrada lá. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus sabe aquela tristeza, Deus sabe as circunstâncias difíceis da sua vida. Deus sabe, como diz a Bíblia, do poço onde você foi retirado. Deus sabe que você tem vivido naquele apartamento apertado, 4, 5 pessoas em um quarto. Ele conhece a pobreza, o desânimo, o pesar do seu coração, a sua tristeza. Deus sabe das suas lágrimas, sabe do seu desapontamento. Está tudo registrado lá. O que eu realmente sou, minhas lutas, meus conflitos, minhas alegrias, minhas tristezas, as boas ações, os atos maus, tirando a fachada, a parte que todos veem, fica o que eu sou, o autêntico eu, o eu genuíno, o verdadeiro eu. Isto é o que parece perante o trono divino. Ele sabe onde eu nasci, ele sabe da minha formação, ele conhece as minhas alegrias, ele conhece minhas tristezas. Então você pergunta: como ter certeza de ser aprovado no juízo? São as boas ações pesadas contra as más? Se eu tiver 5.192 boas ações e somente 5.191 más ações, será que Deus as pesa numa balança? Não há nada mais distante da verdade. Vamos examinar os registros divinos e um livro em particular. Claro que nossas boas ações estão registradas, claro que nossas más ações também refletem o que somos. Elas refletem nossas decisões, refletem nossas escolhas. Mas aqui está o livro mais importante de todos, o que a Bíblia menciona. Aqui está um livro da Bíblia. Se o seu nome estiver escrito nele e permanecer, você estará eternamente salvo. Se o seu nome não estiver nele e nunca for escrito nele, você estará eternamente perdido. Aqui está um livro. A decisão de pôr o seu nome nele sela o seu destino. A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 27, ela o chama de o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Este é o livro em que Jesus tem os nomes dos que viverão eternamente. Agora, segundo a Bíblia, existem apenas duas classes: os salvos e os perdidos. Agora, hoje existem pessoas que são totalmente por Cristo e existem pessoas totalmente contra Cristo, e existe aquela classe intermediária. Mas segundo o Apocalipse, esta classe irá para um lado ou para o outro, por Cristo ou contra Cristo. A Bíblia diz que haverá uma colheita final, e na colheita final, em Apocalipse 22, verso 11, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Duas classes: o justo e o injusto,
o reto e o iníquo. A classe intermediária que não havia se decidido está agora se decidindo a favor ou contra Cristo. Estão decidindo seguir o Cordeiro Jesus ou ser enganado pela besta nos últimos dias. Não existirá outra alternativa: se entregar a Cristo ou se entregar à besta. Seguir o Cordeiro ou seguir a besta. Aliar-se a Deus ou aliar-se à besta. A Bíblia diz, Salmo 69, verso 28, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aqueles que desprezam o amor e a piedade de Cristo, aqueles que desprezam Cristo, aqueles que rejeitam Cristo, aqueles que têm outras prioridades em sua vida além de Cristo. A Bíblia diz que eles serão riscados do livro da vida e seus nomes serão riscados daquele livro. Mas ao que vencer, aqueles que aceitam a Cristo, para aqueles que têm Jesus como um precioso Redentor, para quem tem Cristo no coração, o que vencer será vestido de vestes brancas. E não riscarei o seu nome do livro da vida. Amém. E confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A questão é, se apareço no tribunal de Deus com a minha luxúria, meu orgulho, minha ganância, e apareço lá no tribunal de Deus com meus pecados, e eu estarei riscado do livro de Deus e para sempre perdido. Ou se apareço em humildade e os registros de minha vida aparecem lá com Jesus, e Jesus se apresenta e diz: este é um dos meus. Sim, ele falhou, sim, ele pecou, mas Pai, meu sangue foi derramado para perdoar os seus pecados. Perdão está escrito após cada pecado. Pecado não aparece perante o Deus do universo, não aparece perante os seres celestiais do universo. Você pode pedir: pastor, diga-me claramente a verdade. Todos aparecemos perante o tribunal de Deus? Como posso ter certeza, sem sombra de dúvida, que eu serei aprovado no juízo? Como posso sair esta noite deste auditório sabendo que posso ser aprovado no juízo? Como posso sair daqui sabendo que quando meu nome aparecer diante de Deus, quando o martelo bater, que eu estarei a salvo, que o veredicto é inocente? Como posso estar certo disto? Quando a areia da ampulheta se esgotar, quando tudo terminar no final da existência. Como posso ter certeza de viver eternamente com Deus? Uma coisa é certa: eu não conseguiria por mim mesmo. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todas as minhas boas ações não são suficientes para passar no juízo. Todos os gestos de bondade que eu fiz não são para minha aprovação no juízo. Romanos 3, verso 10 diz, leiam comigo por favor: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém será aprovado a menos que alguém tome o lugar desse alguém. A menos que alguém tome o nosso lugar, nós não podemos ser aprovados. A lei de Deus nos condena. A lei de Deus nos diz somente: não matarás. Ela quer dizer, nem sequer fique com raiva de alguma pessoa. A lei de Deus não diz apenas não adulterarás, ela diz nem pense em luxúria. Você é puro 100% do tempo, sua motivação nunca é egoísta. Nós não podemos ser aprovados a menos que venhamos para a cruz, a menos que aceitemos a vida perfeita de Cristo no lugar de nossos fracassos. Bom, Jesus viveu uma vida perfeita porque ele sabia que você viveria uma vida imperfeita. E no juízo, Jesus quer fazer uma troca divina. Deus amou tanto que ele enviou o seu próprio filho. E Cristo veio para a vida que você deveria ter vivido. E no juízo ele apresenta a sua total, completa e perfeita justiça por nós. Ele veio morrer a morte que você merecia, para que no juízo você não fosse condenado à morte, porque Cristo se apresentará e dirá, vamos ler juntos João 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna e não entrará em condenação. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. João 5, versículo 24. Esta é a verdade. Isto quer dizer que não será condenado, que no juízo do veredicto será inocente e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.